Então, pessoal, tudo bem? Bom, nas aulas anteriores eu mostrei para vocês de maneira sucinta as características de cada um desses modelos de previsão, né, os modelos de previsões ingênuas, as médias móveis ponderadas, o ajustamento simples, onde a gente vai poder utilizar um coeficiente de amortecimento dos erros de previsão, né? Nós podemos trabalhar aqui com esse coeficiente alfa para ir tornando nossas previsões cada vez mais assertivas, mais aderentes ao comportamento dos dados reais. A regressão linear e o ajustamento duplo para tratar aqui os padrões subjacentes de tendência, né? No caso, o ajustamento duplo trabalhando com o coeficiente alfa para o ajustamento da previsão no período e um estimador de tendência que é incorporado no modelo para se fazer a previsão ajustada para o período futuro. Mostrei para vocês também como calcular índices sazonais, né, para uma situação em número par e número ímpar de períodos, e como utilizar os índices sazonais para se fazer aqui, em conjunto, por exemplo, com outro padrão subjacente da demanda, como por exemplo a tendência, a fazer previsões futuras, né, incorporando no mesmo modelo a informação da tendência e a informação da sazonalidade. Bom, nesse momento aqui, agora, nós vamos cuidar de uma questão fundamental, seria quase como o lado B, né, dessa história toda, que é o fato de que não há previsões exatas, não existem previsões perfeitas, e nós precisamos trabalhar com medidas que possam indicar o quão aderente, o quão ajustado está o modelo, né, em relação aos dados reais. E nós precisamos, além de sintetizar padrões de erro, nós precisamos também monitorar os erros de previsão. O que significa isso? Significa que eu defino como analista limites, especifico limites de ação e aqueles erros que caem dentro dos limites, tudo bem, mas erros que caiam fora desses limites exigem uma atuação do analista. Então, para sintetizar padrões de erros, eu vou mostrar para vocês o uso de duas medidas muito comuns, o DMA e o EMQ. E para monitorar erros de previsão, vamos tratar aqui dos sinais de rastreamento e gráficos de controle. Bom, então, o DMA e o EMQ são medidas, entre outras medidas, que são utilizadas para a gente, primeiro, descrever o comportamento do modelo em relação aos dados reais. E também um aspecto muito importante, comparar o desempenho de diferentes modelos diante de um mesmo conjunto de dados. Ou seja, eu tenho um modelo de ajustamento simples, gerando essa quantidade de erros absolutos. Eu tenho um modelo de ajustamento duplo, gerando essa quantidade de erros absolutos. E de repente eu quero comparar o desempenho desses modelos em relação a esse atributo. Então eu tenho, por exemplo, o DMA, né? O desvio médio absoluto, que nada mais é do que uma média dos erros absolutos cometidos ali ao longo de uma série de previsões. E temos o EMQ, o erro médio quadrático, nada mais é do que a média dos quadrados dos erros. Bem, pessoal, aqui vocês têm a equação do erro. Eu tenho um erro positivo quando o valor da demanda ele é superior ao valor da previsão. Isso indica que nós deveremos cuidar de, nas previsões futuras, fazer esse valor crescer, né? E temos também erros negativos, quando os valores de previsão são superiores aos valores da demanda real. Isso significa que quando eu tenho um erro negativo, o que eu tenho que fazer é, em previsões futuras, buscar reduzir ou decrescer esses valores de previsão. O DMA, como eu disse, ele nada mais é do que uma média dessa somatória dos erros absolutos, né? Então aqui não importa se o erro é positivo ou se o erro é negativo, a somatória desses erros absolutos dividido pelo número de observações me dá o valor de DMA. E aqui eu coloquei para vocês apenas a título de curiosidade, se eu encontro um valor de DMA, por exemplo, como de 17,8,
Isso significa que de uma série de previsões, cada valor da previsão errou o alvo em 17,8 unidades, né? Então isso é o que nos diz o DMA. Obviamente que tudo que nós queremos para um modelo é sempre encontrar o menor DMA possível. Agora, quando eu tenho interesse em atualizar o meu DMA período a período, sobretudo para séries muito extensas, isso faz sentido, né? Eu tenho, diferentemente dessa situação, onde eu somo uma grande quantidade de erros absolutos para depois dividir isso pelo número de observações e encontro um valor de DMA um pouco estático, talvez, digamos, existe uma fórmula que me permite atualizar continuamente o valor de DMA, inclusive utilizando o coeficiente de amortecimento aqui para, aplicando nesta fórmula, eu ser capaz de conceder pesos distintos a erros mais recentes em relação aos erros mais longínquos. E a fórmula que é DMA de t, ou seja, o DMA do período, ele será equivalente a alfa, que multiplicado aqui pelo erro absoluto cometido no período anterior, mais 1 menos alfa vezes o DMA do período anterior. Vamos então, em exercícios futuros, trabalhar com essa fórmula. Bom, uma outra medida importante para sintetizarmos padrões de erros é o erro médio quadrático. Como vocês estão vendo aqui pela fórmula, nada mais é do que uma média dos quadrados dos erros. Eu vou somar os quadrados dos erros e dividir por n. Isso significa, portanto, que o EMQ ele tende a penalizar mais aqueles modelos que geram erros de maior magnitude, porque nós vamos elevar esses erros ao quadrado, né? Então, se esse for um critério que vocês estiverem utilizando como um critério importante, obviamente o EMQ é uma medida que deveria ser empregada. Bom, quando a gente pega uma série muito extensa, uma série de muitos períodos, se eu fizer aqui uma pequena modificação no denominador e botar n-1, a raiz quadrada dessa variância aqui passa a ser um estimador do desvio padrão dos erros de previsão. E essa raiz dessa fórmula ligeiramente modificada do EMQ, que na verdade é a fórmula do desvio padrão, da variância, e a raiz da variância é o desvio padrão, vai ser útil para nós construirmos os limites de controle num gráfico para monitorar erros de previsão. Isso nós vamos ver mais à frente também, né? Bom, só um exemplo. Vamos supor que tenhamos aqui informações sobre a demanda real de 8 períodos e os valores que foram obtidos por previsão aqui para os 8 períodos. Temos nessa quarta coluna os erros. Ora, temos erros positivos, quando a demanda supera o valor da previsão. Ora, temos erros negativos, quando o valor da previsão é superior ao valor da demanda. Eu tenho aqui nessa penúltima coluna os erros em valores absolutos, sem sinal positivo ou negativo. A somatória desses erros absolutos. E aqui o quadrado dos erros com a somatória do quadrado dos erros. E com isso, eu chego então, aplicando aquela fórmula, eu chego a essa informação. O DMA de 2,75 e um EMQ de 9,5. Bom, o que esses dois valores querem dizer aqui para mim? Absolutamente nesse ponto nada, né? Se eu tivesse comparando o desempenho desse modelo, que obteve essas previsões, com um outro modelo que obteve um outro conjunto de valores de previsão, aí sim eu poderia comparar qual é então o modelo mais ajustado, porque aquele que tem o menor DMA e o menor EMQ certamente é um modelo mais bem ajustado, né? E seria candidato à nossa escolha, portanto, né? Vamos aplicar um pouco isso num exemplo mais completo aqui. A pequena e recém-inaugurada fábrica de guarda-chuvas Coverbee registrou esses volumes de venda ao longo de 6 períodos, 6 semanas, para um determinado produto em uma loja de departamento. O gerente de vendas está decidindo entre os métodos de média móvel para n igual a 3, ajustamento exponencial simples e projeção de tendência, buscando aquele mais efetivo
na redução simultânea do DMA e do EMQ. Em relação ao ajustamento exponencial, o gerente decide utilizar como valor da previsão do primeiro período da série a demanda real da semana 1 e utilizar o método da previsão ingênua para estimar o valor da previsão da segunda semana da série. Qual deveria ser o modelo de previsões a ser utilizados pela Coverme? Então vamos aplicar diretamente essas informações aqui para construir então esses três modelos. Primeiramente, aquele utilizando a média móvel para n igual a 3. Como vocês conseguem ver aqui, está pequenininho, mas dá para ler. Nós temos aqui os valores de demanda real para os 6 períodos. E para efeito de cálculo da média móvel, para n igual a 3, o que eu faço? Bom, é possível calcular a MM do período 4. Eu somo esses 3 valores, divido pelo número de observações. Tenho aqui um certo desvio, ou seja, a diferença entre a demanda real e o valor que foi previsto, desvio de 9 unidades. Depois faço o cálculo da média móvel para o 5º período. Eu me desvencilho desse dado mais antigo, incorporo o dado mais recente, calculo a média. Temos aqui também um outro desvio. E, por fim, o cálculo da média móvel para o 6º período. Eu me desvencilhei desse dado mais antigo, incorporei o dado mais recente, calculo a média desses 3 valores. E aqui eu tenho também um desvio, no caso aqui de 1,34 unidades. Com isso eu consigo calcular o meu DMA, que é a somatória desses erros absolutos sobre o número de observações, né? Dando então 5,78, significa que cada previsão aqui errou o seu alvo em 5,78 unidades em média. E aqui o cálculo do EMQ, a somatória dos quadrados dos erros sobre o número de observações. Usando o ajustamento exponencial, o autor desse exemplo nos diz que aquele que foi o responsável pela previsão de demanda tomou a previsão do período 1 como a demanda do período 1 e teve como previsão do período 2 a demanda real do período 1, ou seja, uma previsão ingênua. E aí, a partir daí, podemos calcular então o ajustamento exponencial simples, chegarmos então à informação que interessa, que é a previsão para o período 6. Então vamos lá. A previsão do período 3, ela será dada por previsão do período anterior, no caso 20 unidades, acrescida de uma certa quantidade do erro que nós cometemos no período 2, No período 2, a nossa demanda real foi de 31 unidades, nossa previsão era de 20. Estamos incorporando 20% desse erro, então, portanto, nossa previsão do período 3, 22,2 unidades. A previsão do período 4 será determinada pela previsão do período anterior, acrescida de 20% do erro cometido no período 3. E aqui eu tenho a demanda do período 3, a previsão que nós havíamos feito, estamos incorporando 20% disso. Aqui a mesma coisa para o período 4 e aí chegamos ao período 6. A previsão do período 6 será a previsão do período anterior, acrescida aqui do erro que nós cometemos, 20% do erro que nós cometemos no período 5. A demanda foi de 42 unidades e a previsão sendo essa, incorporando 20% desse erro, chegamos a esse resultado. Aqui estão os desvios, né? Em relação, portanto, ao DMA, nós simplesmente vamos somar esses erros absolutos, dividir pelo número de observações, cheguei a um DMA muito superior ao DMA que havíamos calculado utilizando a média móvel, né? E o EMQ, também um EMQ extremamente elevado, em relação àquele valor que encontramos também utilizando a média móvel. Depois, o autor nos pede para calcularmos aqui a previsão do período 6, levando em consideração agora a regressão, né? E aí nós temos aqui nessa tabelinha uma organização tabular desses dados, né? A nossa variável explanatória, a nossa variável dependente, e aqui a somatória dos valores de y,
Aqui os quadrados de x e a somatória desses quadrados. E aqui o produto xy com a somatória desses produtos. Isso aqui é só para facilitar aqui o nosso cálculo do coeficiente angular. Então eu tenho a somatória dos produtos de xy, 792 unidades, menos n, que é o número de observações, são 6, vezes a média de x, somei esses valores e dividi pelo número de observações, vezes a média de y, somei esses valores, cheguei a 207 e dividi pelo número de observações. E aqui eu tenho a somatória dos quadrados de x, menos n, vezes a média de x ao quadrado. Cheguei então ao cálculo do coeficiente angular, pelo menos do parâmetro do beta, né? E vamos então aqui calcular o valor do intercepto, que é a média de y menos b vezes a média de x. Eu já tinha calculado o beta, temos aqui então a média de y, menos o beta vezes a média de x, cheguei ao intercepto. E com isso eu consigo escrever então a minha equação de regressão. Eu tenho, portanto, a condição agora de estabelecer, fazer a projeção desses valores e calcular aqui os desvios, né? Então, só para que vocês entendam como chegamos aqui a esses valores, nós estamos considerando a previsão do período 6 como o intercepto 21.03 mais o beta vezes o t, ou x, que é a nossa variável independente, né? O que vai mudar então aqui no cálculo dos valores dos períodos anteriores é simplesmente então a substituição aqui, ou o fato de que teremos que substituir aqui nossa variável independente ou preditora de acordo com os períodos. Bom, chegamos a esses desvios, calculei aqui o DMA, no caso um DMA baixo, né, de 2,99, simplesmente a somatória desses erros absolutos sobre n, e depois a somatória dos quadrados dos erros, elevei esses erros ao quadrado e dividi por n, e portanto obtive também um valor de AMQ extremamente baixo. Ou seja, podemos ter confiança aqui que a projeção de tendência é o modelo mais ajustado, pelo menos dada essa extensão pequena, reduzida, limitada da nossa série, mas tudo mostra que a regressão, a equação de regressão, ela está gerando um bom resultado, dado que o valor de DMA e MQ é baixo. Então, pessoal, eu deixo aqui para vocês, ao final, um exercício suplementar. Nesse exercício, o autor nos pede para confrontarmos aqui 4 modelos de previsão em relação ao critério do DMA. Trata-se de um promotor de concertos que possui dados relativos à demanda de 4 anos e ele quer fazer uma projeção para o ano 5. E é isso. Aqui nesse exemplo nós não vamos trabalhar ainda com monitoramento dos erros de previsão. Esse é conteúdo para a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar, além de continuarmos a trabalhar aqui com os exercícios de DMA e MQ, vamos começar a falar do monitoramento dos erros de previsão por meio de sinais de rastreamento e gráficos de controle. Tá bom, pessoal? Então, valeu, um abraço, até a próxima!